Olá, amigos e amigas da Igreja Presbiteriana de Curicica. Quem fala aqui é o pastor Daniel Guanais, da Igreja Presbiteriana do Recreio. Eu venho a pedido e a convite do meu amigo, Reverendo Leonardo, participar desse programa tão bonito de pastores e amigos, nesse tempo em que a gente precisa partilhar a mensagem, nesse tempo em que a gente precisa, à distância, se abençoar mutuamente. É uma alegria poder participar da comunhão de vocês, trazendo uma palavra. Eu me lembro de um salmo, uma canção de Israel, curta, mas lindíssima, o Salmo 133. Nele o salmista diz assim: como é bom e como é agradável que os irmãos estejam juntos em união. Esse salmo ganhou na minha cabeça uma amplitude, uma conotação ainda mais profunda nesse tempo que a gente tem atravessado. Nós todos estamos privados do convívio como a gente tinha antes. As nossas reuniões não acontecem mais no templo, no prédio que a gente chama de igreja. Já tem 6 domingos, estamos indo para o 7º, e que nós não nos reunimos mais no nosso ajuntamento semanal. A nossa dinâmica mudou bastante do mês passado para cá. É a mesma realidade de praticamente todas as igrejas. Num tempo como esse que a gente está vivendo, é possível que muita gente se sinta sozinha, desconectada. E esse salmo tem feito muito bem a minha alma nesse período. Eu estou aqui na minha casa. Você pode, inclusive, estar ouvindo o barulho dos meus filhos brincando no fundo. Tem um cachorro que passa por aqui. Esse lugar virou o nosso lugar de trabalho, virou o nosso lugar de descanso, o nosso lugar de proteção. Tem gente que precisa sair para trabalhar, mas tem gente que está em casa por uma questão de saúde, por precisar se proteger. Bem, nesse tempo em que os nossos prédios não estão abertos para as reuniões dominicais, é possível que muita gente se sinta sozinha, desconectada da comunidade. E você sabe, eu olho para esse salmo e eu me lembro que, na verdade, nós estamos mais conectados do que antes. Sim, nós somos esses irmãos e irmãs que vivem em união. Pois é, nós não estamos mais nos ajuntando, mas nós permanecemos sendo uma comunidade. Esse tempo de isolamento tem me feito pensar, junto com a igreja aqui do Recreio, na importância de nós fazermos distinção entre ajuntamento e comunidade. Ajuntamento é um grupo de pessoas reunidas. O ajuntamento pode acontecer por motivos religiosos, pode acontecer por motivos políticos, por motivo de trabalho, por motivo de lazer. Um ajuntamento acontece quando 2 times vão para o Maracanã disputar uma partida de futebol. Um ajuntamento acontece na praia, quando num sábado de sol, antes, quando a gente podia, a gente saía para dar um mergulho no mar. Ajuntamento é uma reunião de pessoas em qualquer lugar. Comunidade é quando um grupo de pessoas reunido no mesmo lugar ou disperso, espalhado, partilha do mesmo espírito. A igreja não é um ajuntamento. A igreja é uma comunidade. Nós somos muito mais do que pessoas reunidas. Nós somos homens e mulheres que estão tão conectados num espírito tão profundo de unidade que, mesmo que não nos conheçamos pessoalmente, nos chamamos de irmãos e irmãs. Jesus, quando passou por essa terra, construiu uma grande família de gente que partilha de fé, de gente que é unida pelo sangue não que corre dentro das nossas veias, mas pelo sangue que lavou o nosso coração e a nossa mente, o sangue do Cordeiro de Deus, que morreu pelos nossos pecados. Você sabe, os primeiros anos da igreja não foram fáceis. O Novo Testamento conta isso pra gente. A igreja que vivia lá no Império Romano, ela era perseguida dia após dia. As famílias eram destruídas, as casas eram incendiadas. Não tinha prédio, igreja, templo para aquela gente. Isso veio aparecer muito tempo depois. Aquele povo se reunia nas casas, de portas fechadas.
porque a qualquer momento um soldado do império podia bater na porta, prender aquela gente, matar alguém. Aquele povo vivia isolado, com muito medo. Mas mesmo assim, eles eram uma comunidade. Eles viviam debaixo do mesmo espírito. Eles tinham o mesmo propósito. Eles tinham unidade, mesmo que eles não estivessem ajuntamento. Pois então, eu tenho pensado nesses dias na importância da gente fortalecer o nosso espírito comunitário até que o ajuntamento volte a acontecer. Eu não estou dizendo com isso que o ajuntamento não é importante, é claro que é. Eu não aguento mais ir para a igreja sozinho e pregar olhando para uma câmera para poder entregar a palavra de Deus para o povo que está nas suas casas. Eu quero ver de volta o domingo em que todo mundo vai se reunir e se abraçar e celebrar a fé. Mas mesmo que a gente não tenha isso hoje, por uma razão específica de saúde, por uma necessidade, mesmo que a gente não tenha hoje o ajuntamento, a gente sempre vai ter a comunidade. A comunidade é o que faz com que eu me preocupe com você e você se preocupe comigo. A comunidade é o que faz com que, mesmo à distância, nós nos encontremos não no templo, mas na oração. Sim, sempre que nós oramos, de alguma forma, ainda que simbólica, nós nos encontramos. Sempre que nós abrimos a palavra, nós nos encontramos. Porque se estamos à distância, lendo juntos um texto, nós estamos naquela hora num mesmo lugar, não um lugar físico, mas um lugar existencial, simbólico. Existem muitas formas da gente manter o nosso espírito comunitário aceso nesse tempo. A gente pode se preocupar com o próximo. A gente pode oferecer ajuda para ele ou para ela, perguntar do que eles precisam, se tem alguma coisa que a gente pode fazer. A gente pode mandar uma mensagem simples de WhatsApp só para dizer, eu estou orando por você, eu espero que tudo esteja bem com você e com a sua família. A gente vai sair dessa. A gente vai atravessar. Hoje falta menos do que faltava. Já se passaram 6 semanas. Mas enquanto a gente atravessa tudo isso, é bom a gente se lembrar. A gente continua sendo uma família. E a unidade continua sendo a nossa marca. Tem muito povo que vive ajuntado, mas que não tem espírito comunitário. A igreja é uma comunidade que sobrevive mesmo que os ajuntamentos não aconteçam temporariamente. Eu queria encorajar você, membro da Igreja Presbiteriana de Curicica, a continuar cuidando dos seus irmãos e das suas irmãs. Eu queria encorajar você a continuar orando por eles e por elas, mandando mensagem, expressando o seu carinho, a sua preocupação, o seu interesse. Quando a gente faz essa máquina do bem rodar, a gente semeia esperança. E num tempo como o nosso, poucas coisas são tão necessárias quanto a esperança. Pois então, eu deixo para você, nessa hora, a lembrança desse salmo. Como é bom e como é agradável que os irmãos vivam em unidade. É como o óleo que desce pela barba e inunda as vestes do sacerdote. É como a unção que Deus derrama sobre os seus filhos. Ali, diz o salmista, nesse mistério da unidade da igreja, Deus ordena a bênção e a vida para todo sempre. Esse é o desejo do meu coração, de que nesse tempo vocês vivam o espírito da unidade e vocês se abençoem mutuamente e que Deus nos faça atravessar esse deserto com graça, com esperança e com confiança, na certeza de que outro tempo vai chegar e a gente vai poder olhar para trás e dizer: Deus foi bom, Deus derramou sobre nós a sua vida e a sua bênção, Deus nos manteve como um só. Deus abençoe profundamente a sua vida, essa igreja tão querida, que a paz de Cristo seja sobre a sua casa.